Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa nós vamos falar sobre feminicídio no Brasil. E está conosco a professora Lisiana Carraro, que é professora de Direito e colaboradora do NADIM, que é o Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher aqui da Universidade Fevale. Tudo bem, professora? Tudo jóia. Obrigado por vir participar do nosso programa. Professora, o que é feminicídio? Eu agradeço o convite e o tema é muito discutido, ainda mais no mês de agosto, né, que nós temos o aniversário da Lei Maria da Penha, e o feminicídio foi digamos, um avanço na luta que as mulheres têm para o reconhecimento de uma violência que é tão presente hoje no Brasil, com números alarmantes, em especial o tipo de homicídio, o que a gente chama de crime hediondo, pela alteração do Código Penal, artigo 121, em 2015, que é tratar a morte de uma mulher pela sua condição de mulher, né? Condição de gênero. Condição de gênero, exatamente. E é característico de violência doméstica, né? Esse tipo penal, ele vem com um objetivo, né? Ele busca reduzir o número de feminicídios que acontecem no Brasil em relação às mulheres. E como é que foi construído o conceito do feminicídio, professora? Como eu disse, há uma luta constante. Nós temos historicamente as feministas que buscam o reconhecimento dos direitos. A Lei Maria da Penha, ela veio já reconhecendo as chamadas 5 formas de violência: a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial como formas de violência praticadas contra as mulheres. A violência física, ela é o primeiro passo, digamos assim, muitas vezes, para o feminicídio que vem na sequência. Então, até o número de chamados no 180, pedindo ajuda, pedindo auxílio, fez com que o legislador buscasse se uma pena aumentada, né, e uma tipificação desse tipo de delito mais gravoso do que é o caput do 121, que é matar alguém. Então, matar uma mulher por condição de gênero em situação de violência doméstica e ainda agravado por mulher gestante, menor de 14 anos, tem ainda um agravante de pena de 1/3 até metade da pena. Então, ela vem, essa alteração, para reduzir o número, para fazer com que os homens, né, não cometam mais esse delito. Nós temos uma cultura de fazer legislações mais pesadas, com penalidades mais fortes, a fim de que as pessoas não cometam esses crimes, né? Mas, infelizmente, a gente não está tendo um bom resultado, mesmo depois dessa alteração de 2015. Pois é, professor, qual a importância, né? Antes o feminicídio não estava na lei, né? Era um crime como qualquer outro, agora ele é tipificado, né? Um crime de ódio ao gênero, ódio à mulher. Então, qual a importância de demarcar esse terreno? Nossa, como eu disse, é um ganho representativo das lutas das mulheres. Nós temos várias pesquisas feitas, nós temos relatórios de segurança, tanto estadual quanto nacional. Nós temos a ONU, criou a ONU Mulher para trabalhar essas questões de gênero. Evidente que não é um problema só do Brasil, né? A violência, ela acontece em outros países, mas de acordo com a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, nós estamos num ranking do 5º país que mais mata mulheres. 4,8 mulheres a cada 100 mil mulheres. É muita coisa, entende? Pesquisas que são feitas aqui no Brasil, de a cada hora nós temos mulheres que sofrem
sofrem violência. É muito grave por uma questão de cultura, por uma questão de constituição do homem que resolve seus conflitos pela força, mas isso não pode continuar. Então tem um ganho representativo, sim, reconhecer esse tipo penal como sendo um tipo penal diferenciado, e eu gosto sempre de esclarecer, eu dou sempre o exemplo, né? Você é assaltada e acaba sendo baleada e vem a morrer desse assalto. Isso não é feminicídio. Agora, eu, numa relação afetiva, numa relação conjugal, ter o meu marido, o meu esposo, que me bate, ou efetivamente, após uma ameaça, ou muitas vezes nem isso acontece, ele efetivamente chega às vias de fato e vem a me matar por essa condição caracterizada de violência doméstica, aí sim cabe o olhar do legislador, né, e do aplicador desta norma para a configuração do tipo feminicídio. Professora, então, a senhora estava comentando, né, no Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? A cada 11 minutos acontece um estupro, no ano passado foram mais de 60 mil estupros no país, né? Então, isso é um resultado de uma cultura, né? Como é que se pode desarmar essa cultura machista, patriarcal, que é arraigada, né, no nosso modus operandi brasileiro? Nós enxergamos como uma forma de mudar um pouco isso através da educação. Pois é, aí eu quero fazer uma provocação, né, nesse sentido. O governo Dilma ali tentou implantar via MEC, né, a cartilha sobre educação de gênero. A bancada evangélica foi contra, junto com a bancada evangélica da Bíblia, né, junto com a bancada do boi e da bala, impossível passar no Congresso. Que outras formas, além da educação escolar, que seria o que o governo, né, federal poderia imediatamente implantar, já que via Congresso está muito difícil? Políticas públicas. Políticas públicas voltadas para a erradicação dessa violência, não só com um olhar para as mulheres, mas também com um olhar para os homens. Quando eu respondi primeiro teu questionamento em relação à educação, nós temos um projeto aqui na Fevale que se chama NADIM, né, Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, e nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha o curso de Direito junto com o curso da Psicologia. E o curso da Psicologia montou um projeto para trabalhar nas escolas, em especial direcionado aos adolescentes, então alunos do ensino médio, que se chama Violência no Namoro. Começa a trabalhar dentro das escolas com os jovens como são as caracterizações da violência, já a violência caracterizada, estipulada na Lei Maria da Penha, dentro dos relacionamentos, falando uma linguagem que se aproxima muito a deles. Então, abordam as questões do ficar, abordam as questões do empurrão, abordam as questões dos ciúmes, né, de não deixar as meninas saírem com as outras meninas, enfim. Há todo um trabalho feito pelo projeto com as escolas. Na segunda intervenção que tu trazes, e eu te disse políticas públicas, é porque nós temos a tendência de olhar a violência doméstica e direcionar as ações para as mulheres. O que a gente vem observando através do projeto, através das pesquisas, e eu realizo essa pesquisa através do doutorado, e tenho a minha orientadora que também pesquisa gênero, que é a professora Denise Quaresma, a gente vem observando que a mesma mulher, em relação ao seu companheiro ou ao seu esposo, o que a gente configura como sendo agressor, ela faz 1, 2, às vezes 3 ou até mais boletins de ocorrência. E sempre é tido um olhar para essa mulher, com concessão de medida protetiva, afastamento do lar desse agressor, né? E aí, por uma razão ou outra, ou por questão de medo, ou por as ameaças, ela acaba retornando ao lar e ao relacionamento. Outras rompem esse relacionamento, só que esse agressor, ele vai ter outros processos em que ele vai ser acionado pela Maria da Penha com outras companheiras, com outras esposas.
Desculpe interromper, professora, mas não há um elemento econômico também, e quando mulheres, né, sofrem violência, por exemplo, do seu companheiro e acabam retornando, não há também um componente econômico que às vezes a mulher não consegue sustentar fora daquela relação economicamente, e aí falta uma política de Estado que dê possibilidade de uma autonomia e para que essa mulher recomeça a vida? Sim. Importante o que tu falas para a gente deixar bem claro para quem nos ouve que a violência doméstica acontece em todas as classes sociais. Não necessariamente a dependência econômica vai ser o fator relevante. Ele é um fator considerável, tá? É uma das possibilidades, como outras também. Mas as pesquisas demonstram que o medo pelas ameaças feitas, não só ela, mas principalmente contra os filhos dela, são a principal razão para ela retornar a esse relacionamento. Nós temos políticas públicas no município de Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos o aluguel social. Se porventura essa mulher não tem para onde ir, então há disponibilidade através de um centro de referência, o Centro de Referência Viva Mulher, onde também tem uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicóloga, para atender e acolher essa mulher, para que ela possa, então, ser direcionada para um espaço onde ela se organize, se estruture, né? Nós tínhamos o Pronasce, que era um projeto de qualificação, onde essas mulheres, no próprio Centro Viva, se faziam oficinas de informática, oficinas de artes, trabalhos manuais, para buscar a profissionalização dessas mulheres que não tinham, né, com um trabalho propriamente dito e com o que se sustentar. Mas isso não é uma máxima. É um número, sim, né? Mas não é uma máxima. Nós acompanhamos os atendimentos pelo projeto, tanto na delegacia quanto no fórum. Nós temos mulheres com curso superior, mulheres que exercem cargo de gerência em lojas, comércio, concessionária. Não é assim o fator econômico única e exclusivamente, tá? Não há faixa socioeconômica, então está espalhado por toda a sociedade. Não, toda a sociedade. O que acontece é que, por vezes, o que mais se dá é a violência psicológica, né? A violência psicológica ela é o start das outras violências. Elas começam com os xingamentos, os gritos, né? E aí evolui para os empurrões, os socos e, por vezes, chega às vias de fato do feminicídio. Só que as mulheres compreendem, muitas delas, que isso é natural num relacionamento. Se xingar, se agredir verbalmente, ser humilhada, nesse contexto. Então, a gente vem observando que fazer boletim de ocorrência relatando violência psicológica não é significativo. Mas a partir do momento que ele pegar ela pelo braço ou que ela der um empurrão nela, aí ela compreende que é uma violência. É o que nós chamamos lá na pesquisa, né, no nosso grupo de pesquisa, naturalização da violência psicológica nas relações conjugais. Professora, e como é que o Poder Judiciário tem reagido, né, diante dos casos de feminicídio? Quer dizer, tem punido com severidade ou tem sido brando nas penas? Como é que tem sido isso no Poder Judiciário? O que a gente observa é uma estruturação do judiciário a partir das demandas. Então, nós temos, pelo Conselho Nacional de Justiça, um relatório em que nós temos hoje, em 2017, porque o relatório foi publicado esse ano 2018, mas referente até 2017, nós temos 122 juizados de violência doméstica nos fóruns. Novo Hamburgo é agraciado com um juizado especial de violência doméstica, onde tem uma juíza titular e um promotor titular que ficam somente dando andamento e processando ações provenientes da Lei Maria da Penha. Isso é um ganho para a comunidade, porque tem uma juíza e um promotor exclusivo para isso e um cartório só para isso,
né? Então, esse dado do CNJ demonstra que de 2015 até 2017 houve um aumento de 12%. Isso é um olhar de política pública do Poder Judiciário para com essa questão. E respondendo até o teu primeiro questionamento de qual a relevância e qual a importância disso, é perceber que um poder tão representativo dos três que nós temos, executivo, legislativo e judiciário, o judiciário aprecia isso com um olhar dizendo, olha, nós precisamos determinar que haja um cartório específico para atender essas demandas. Tanto que as mulheres, havendo o não cumprimento da medida protetiva por parte dos agressores, elas podem se dirigir ao cartório desse juizado e informar. Imediatamente será certificado no processo, vai concluso para a juíza e a juíza pode determinar a prisão dele por descumprimento de ordem judicial. Quanto aos processos de feminicídio, eles atendem os procedimentos do Código de Processo Penal. Então, vão ser observadas as atenuantes, vão ser observadas as agravantes, vão ser observadas as questões de mínimo e máximo de pena e vai ser apreciado e quantificado caso a caso pela análise do juiz em específico. Professora, então, ser mulher no Brasil é muito perigoso, extremamente perigoso. Tem alguns dados que eu quero que a senhora comente, mas isso após nosso intervalo, tá? Tá, ok. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com o Em Pauta, hoje falando sobre o feminicídio, está conosco a professora Elisiana Carraro. Professora, este mês, né, agosto, a Lei Maria da Penha se completa 12 anos. A Lei do Feminicídio já tem 3 anos, é de 2015. E os números não melhoram, né? Então, quer dizer, não é questão de lei, de rigor, né, de punição, é uma questão de cultura. Como podemos desarticular essa cultura? Como fazer os homens entenderem que a mulher, né, a sua companheira não é sua posse, é uma pessoa como ele? Sim. Como nós estávamos conversando no nosso primeiro bloco, além de nós trabalharmos essa questão nas escolas, com a educação dos jovens, nós, com os nossos filhos, nós também temos que pensar algumas ações voltadas a esses agressores, né? Existe um movimento já em São Paulo, pelo órgão do Ministério Público, que vem fazendo um trabalho para junto com os agressores, fazendo grupos de reflexão com eles, para que eles possam compreender, né, o seu modus operandi. O Nadim, ele também vem fazendo isso, né, numa parceria com o Poder Judiciário, onde a juíza titular da vara do Juizado da Violência Doméstica, ao despachar a medida protetiva, quando vai o mandado por oficial de justiça ao agressor, junto com o despacho tem ali uma indicação que ele deve comparecer ao atendimento psicológico, uma triagem. Então, a equipe da psicologia do Nadim faz essa triagem e faz um grupo com esses agressores. Esse grupo é para dar um suporte para que eles consigam compreender que a forma com que eles concebem, ou que eles foram criados, ou que eles se constituíram de resolver os conflitos tem que ser pela força, não é a forma adequada para se conduzir um conflito dentro de um relacionamento conjugal, um relacionamento afetivo. Então, ele trabalha, esse grupo, com os agressores, meios alternativos para solucionar os conflitos que eles têm. Mostrar que não é batendo, não é agredindo e não é chegando às vias de fato que eles vão conseguir resolver o problema que eles têm com as companheiras ou com as esposas. Então, isso é muito importante. Nós aqui do projeto, nós começamos a fazer isso em maio. De maio até 30 de julho,
nós já atendemos 30 homens, porque como não há uma obrigatoriedade, né, não é uma convocação, isso quer dizer, se ele não for, não é que ele vai ser preso, mas a doutora pede para que haja uma manifestação, né, no sentido de que se ele foi, se ele compareceu, se ele aderiu a esse projeto. Esse, entre tantos outros que podem ser feitos, né, criados políticas públicas pela gestão para que possa ser atendido esse agressor, nós vamos estar trabalhando muito, ao meu ver, ao nosso ver do projeto, né, com a origem da violência, né? Se eu tiver um homem que compreenda o porquê que ele age desse jeito, eu tenho uma probabilidade muito pequena de que ele reincida. Nós, do direito, o que fazemos com esse homem? Nós explicamos para ele o que é a Lei Maria da Penha. Embora muitas pessoas acham que os homens sabem, os homens não sabem. Eles não sabem o que é uma medida protetiva, eles não sabem por que eles têm que ficar afastados. Eles não sabem o que pode acontecer com eles se eles não cumprirem aquela medida protetiva. Então, nós do direito trazemos para eles as informações quanto às implicações da norma e, consequentemente, o descumprimento deles. Nós explicamos o que é ser réu primário, consequentemente, se houver uma condenação, qual é o tratamento que ele vai ter dali por diante, e tentamos conscientizá-lo de que as ações deles terão efeitos jurídicos, processuais, e que, por vezes, eles não precisam passar por toda aquela questão quando eles têm um apoio, um suporte de uma área específica, que é a psicologia, que auxilia eles a identificar os comportamentos, a compreender as suas ações e pensar um outro modo de agir. Ao nosso ver, essas ações, munidas, óbvio, né, do suporte da Lei Maria da Penha, do tipo específico do feminicídio e mais todas essa rede de acolhimento que a gente tem, centros de referência, Patrulha Maria da Penha, Delegacia Especializada para Mulher, Vara de Juizado da Violência doméstica nos fóruns, sociedade civil através da participação, como a FEVALE faz com os projetos de extensão, tudo isso unido vai dar um resultado. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, né? Professora, pois essa questão da origem, assim, da violência, né, geralmente está em casa, né? Geralmente são nos lares que acontecem os feminicídios. E as mulheres, né, estão maciçamente nos lares brasileiros, às vezes são elas provedoras das famílias, né? Não falta uma conscientização, uma cultura feminista por parte das mulheres, porque são elas que também educam os filhos, os homens que vão ser os homens mais adiante, né? E que alguns vão praticar essa violência. Se nós formos ver o modo de ação e de educação clássico das famílias, observar os brinquedos que são dados para as crianças é a primeira manifestação, né? Eu posso, e a gente já viu assim, situação de mulheres se levantando uma bandeira feminista, mas que não deixam os filhos, meninos, brincarem de panelinha, de cozinha. Ou ajudar nas tarefas domésticas da casa. Não é ajudar, né? É fazer. São duas pessoas que estão ali e elas têm que dividir as tarefas. Isso é uma outra fala que tu trazes que nos incomoda um pouco, né? Não pensamos que está correto dizer o meu marido me ajuda com as crianças. Não, ele age com as crianças da mesma forma que eu tenho que agir. Por que mãe tem que trocar fralda e pai não? Né? Por que mãe tem que acordar de noite e pai não? Por que mãe tem que limpar a casa e pai não? Não, nós dois temos que dividir as tarefas. E aí vem um olhar de igualdade. Parece um tanto redundante nós falarmos sempre as mesmas coisas, mas a partir do momento que eu perceber que nós somos iguais, que nós desenvolvemos papéis iguais e nós temos relações homoafetivas hoje, nós temos constituição de famílias de pessoas do mesmo gênero.
Então, entende? E as pessoas dividem as tarefas da mesma forma. Então, por que que nós vamos fazer ou ter um olhar diferenciado? Então, começa por ali. Como tu dizes, é uma questão de cultura, né? Eu deixar o meu filho brincar de cozinhar naquelas cozinhas de plástico com panelinha, é porque as mulheres não valorizam os homens que cozinham? Como é que eu vou fazer se eu não deixo o meu filho? Como é que eu vou exigir depois que ele cozinhe? Ou como é que eu quero que ele ajude na organização do lar, por exemplo, se eu sempre deixei a minha filha, ou sempre determinei que a minha filha fosse estender a cama e ele não? Entende? Então tem toda uma questão assim, tem um olhar assim um tanto agressivo de meninas brincando de carrinho. Qual é a mulher hoje que não dirige? Por que ela não pode brincar de carrinho? E tem outras tantas questões, né, que vão sendo olhadas de um jeito diferente para ver também cada um de nós, como é que nós conduzimos a educação dos nossos filhos, como é que nós falamos sobre as ações e intervenções dos nossos cônjuges dentro da logística da nossa vida. Sim. E, professora, então, para nós encerrarmos, né? Já está no final. Diante assim, do quadro que nós conversamos, se alguma telespectadora, né, ou alguém está nos assistindo, né, sofre violência, ou conhece alguém que sofre violência, que indicações a senhora faz, que conselhos a senhora dá, né, para a pessoa procurar, né, ajuda? Sim. Importante é as pessoas compreenderem como é a estrutura do seu município, né? O município de Novo Hamburgo, por exemplo, ele tem o que a gente chama de rede de acolhimento. Então, nós temos os Centros de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, que estão situados em bairros, né? Que é um espaço onde a mulher pode se dirigir, se for um espaço mais próximo, para buscar orientação, e ali ela vai ter, inclusive, o suporte da condução, da indicação dos espaços. Nós temos o Centro de Referência Viva Mulher, que é uma casa lilás, né, que fica no centro de Novo Hamburgo, com essa equipe multidisciplinar para acolher essas mulheres, onde tem um carro que fica à disposição com o motorista para conduzir para uma delegacia, para um exame de corpo de delito, né, para um hospital. Então tem toda uma estrutura dentro desse centro de referência, além da equipe multidisciplinar, também um facilitador de logística para que ela seja deslocada para os espaços para que ela possa dar andamento. Nós temos uma delegacia especializada de atendimento para mulheres, com uma delegada titular, que é a delegada Raquel, e uma equipe de policiais mulheres, tá? Para fazer o atendimento, acolhimento, registro e orientação. O Nadim, que é o projeto de extensão da Universidade Fevale, ele atua tanto no Núcleo de Prática Jurídica, no Campus 2 da Fevale, na RS 239, como também nesses espaços de acolhimento, em especial a Delegacia Especializada da Mulher, nas segundas-feiras à tarde, e no fórum, no juizado da violência doméstica, no fórum de Novo Hamburgo, também nas segundas-feiras à tarde. As mulheres, elas podem buscar auxílio pela Brigada Militar com a Patrulha Maria da Penha. Todas as mulheres que recebem medida protetiva recebem o número do telefone da soldado. A patrulha, ela é um sargento homem e uma soldada mulher. E aí eles têm um telefone específico que essas mulheres recebem caso aconteça alguma coisa. Elas acionam esse celular e a patrulha vai até lá para certificar o cumprimento da medida protetiva. Então, eu acho importante a comunidade saber a estrutura da rede que ela tem, nos espaços que ela tem para buscar ajuda. Não necessariamente para fazer um boletim de ocorrência,
não necessariamente para ajuizar uma ação, que é o que nós também damos o suporte, nós fazemos o acolhimento, nós damos as orientações e, se for necessário e de interesse da parte, nós ajuizamos as ações também. Ações que são pertinentes às matérias, ação de alimentos, divórcio, dissolução de união estável, investigação de paternidade, que são as questões oriundas do fim desse relacionamento. Mas para elas receberem a informação, para elas saberem muitas vezes o receio que elas têm, porque ele disse que se ela sair de casa ela não tem direito a nada, se ela sair de casa as crianças vão ficar com ele, que ela não trabalha, então nenhum juiz vai deixar que a guarda fique com ela, porque ela não trabalha, quem trabalha é ele. Então estas orientações vão fortalecer essa mulher, que talvez naquele momento que ela está procurando o espaço de acolhimento, ela não está decidida a fazer o boletim de ocorrência, mas fortalece ela para ela tomar uma decisão. E isso é muito importante. O que a gente chama de rede fortalecida, aquilo que eu falei para você antes e que os telespectadores espero que tenham entendido. Um grupo de ações conjuntas fortalece a justificativa pela qual se tem de olhar a violência doméstica como um problema muito sério. Violência contra a mulher é algo muito sério. Os números demonstram isso. Sim, infelizmente, né, professora? Não. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Falar sobre esse assunto é muito importante. Levar a informação é muito importante. E nós estamos à disposição na universidade e nestes espaços que nós realizamos o atendimento. A comunidade pode nos procurar, que nós estaremos de segunda a quarta-feira, à tarde, no Núcleo de Prática Jurídica do Campus 2 da Fevale, na RS 239, realizando os atendimentos e acolhimentos às pessoas. Ok, obrigado, professora. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.